Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos meditar num determinado assunto denominado quando os meios se tornam mais importantes que o fim. É um texto baseado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós vivemos nesse mundo com uma finalidade. Nossa finalidade é amar e servir a Deus e depois, lá no céu, estar eternamente unido a Ele. Nós fomos criados para ser felizes e esta felicidade consiste em possuir por toda a eternidade o maior bem que existe e sempre existiu, que é o próprio Deus. Todas as demais coisas são passageiras, mas Deus é o maior bem que o homem pode ter por toda a eternidade. Portanto, irmãos, o homem é uma tarefa por fazer. É um projeto a ser cumprido, um projeto que precisa ser completado. E esse é o principal motivo por nunca o homem se encontrar completamente satisfeito. Nessa vida terrena, sempre falta algo. Esse algo que nos leva a buscar sempre. Nós somos movidos para buscar sempre uma felicidade perfeita, que infelizmente nessa terra ninguém vai encontrar. Porque a felicidade perfeita não pode ser adquirida através de coisas imperfeitas. Somente Deus é que pode saciar essa ansiedade que nós temos dentro de nós. Portanto, o problema crucial é descobrir os meios pelos quais podemos alcançar esse fim. Por isso o título, quando os meios são mais importantes que o fim. Então, essa busca incessante que nós temos nessa terra é uma busca para conhecer, adquirir os meios pelos quais a gente vai alcançar o fim desejado. Se fomos criados para nos unir a Deus, olha bem, nós fomos criados para nos unir a Deus. E se essa união só é possível através de um amor verdadeiro, então se faz necessário conhecer a Deus. Conhecer a Deus e seus propósitos. Uma vez que ninguém ama aquilo que não conhece. Nós só conseguimos amar aquilo que conhecemos. O que não conhecemos, nós não conseguimos amar. Mas para conhecer a Deus, é preciso que Ele nos dê a conhecer. É impossível o homem por si só conhecer a Deus. Mas Ele precisa se dar a nós para que possamos conhecer. Ele, por toda a eternidade, Ele quis se revelar ao homem. E através do seu Filho Cristo Jesus, Ele se fez conhecer ao homem através da sua encarnação. Porém, essa revelação de Cristo como Deus só é aderida por nós mediante a fé. É preciso que nós, crendo no Deus que Ele nos disse, Ele nos mostrou, Ele se entregou a si mesmo,
Então é preciso que o homem acredite e ame a Cristo Jesus de todo o coração. Veja o que está escrito lá no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então não é um amor vazio. É um amor que traz consequências. E a consequência é guardar os mandamentos de Deus. Infelizmente, irmãos, nós somos fracos. Somos incapazes. Sem Deus nada podemos fazer. Mas pela sua graça podemos ter a inspiração de suplicar o seu auxílio. Suplicar o auxílio através das nossas orações. Então, muitas vezes, os fins justificam os meios. A maior parte da ciência é aplicada nisso, que os fins justificam os meios. Essa expressão, os fins justificam os meios, é um adágio popular. Qualquer pessoa nesse mundo, ele sabe que os fins justificam os meios. Ou seja, não importa os meios para que você chegue até lá ao fim. Ou não importa como você chegou aos fins, porque eles são justificados por aquilo que você conseguiu. Então esse adágio significa fazer algo errado para atingir um fim positivo. Como também para justificar esse erro apontado ou apontando um bom resultado. Em outras palavras, essa expressão é o mesmo que falar, não importa o que você vai fazer, o que importa é que você use algo para alcançar aquilo que você quer. Mas uma coisa é certa, a moeda tem dois lados. E, portanto, se o fim é bom e nobre, então os meios também devem ser bons e nobres. E aí, então, os fins justificam os meios. Porém, irmãos, se os fins forem bons e nobres, mas usar de meios ilícitos, imorais, fraudulentos para obtê-los, é ser desonesto. E jamais os fins, nesse caso, podem justificar os meios. Do ponto de vista bíblico, assassinar, mentir, roubar, ganância e todo tipo de comportamento pecaminoso representa a natureza pecaminosa, uma natureza pecaminosa que o homem traz consigo. E não tem nada com a natureza de Deus, um Deus que é bom e misericordioso. Então não tem nada a ver essa natureza pecaminosa com a natureza de Deus. Portanto, para nós cristãos, e para todo cristão verdadeiro, não deve haver uma justificativa de um comportamento imoral, não importando sua motivação e resultado. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas fazem uso de valores. E em algumas situações, mas abrem mãos deles em outras e fazem essas escolhas de acordo com as vantagens que vão ser obtidas. Então não adianta nada eu falar que sou cristão, mas se eu uso de fraude, uso de desonestidade para conseguir aquilo que eu quero. Todos esses que assim procedem são pessoas que não têm valor algum.
É isso mesmo. São pessoas que não têm valor algum. São pessoas que estão se enganando a si mesmo. E pendem sempre para o lado que lhes convier. Vão pender sempre para o lado que vai favorecer aquilo que eles querem. Infelizmente, nós vivemos uma época dessa forma. É uma época de inversão de valores. É uma época onde tudo pode, tudo deve, se é por uma boa causa. Mas uma coisa é certa, isso aí está errado. A palavra é clara, que Deus não mudou. O mundo mudou, mas Deus não. Então o que era errado para ele ontem, continua sendo errado para ele hoje. Se você mudou, você vai pagar no final as consequências da sua mudança. Esse pensamento, hoje em moda, são formados ao longo da vida das pessoas. São pensamentos formados através da educação recebida. Uma educação recebida na infância. São pensamentos formados através de experiências vividas. Porque quando você educa o filho nos caminhos de Deus, dificilmente ele vai se afastar. Mesmo que quando adulto ele venha conhecer coisas erradas. Mas se aquilo que você ensinou que era certo, que era honesto, vai prevalecer sobre as coisas erradas. É verdade, irmãos, houve uma grande evolução. Uma evolução tremenda na raça humana. Mas como eu falei, a raça humana evoluiu, mas Deus não mudou. Ele não mudou em nada. Todas as coisas contrárias ao seu caráter são inaceitáveis aos olhos de Deus. Como eu falei, o que era errado ontem continua sendo errado hoje. E ele continua não aceitando. Portanto, sobre o ponto de vista bíblico, não existe fins que justifiquem os meios. Isso é errado. Isso não está correto. Os meios determinam os fins. Os meios determinam o fim. Em verdade, irmãos, são os meios que determinam os fins. Aquilo que você faz hoje é o resultado que você vai obter amanhã. As atitudes que escolhemos hoje é que irão determinar os resultados finais. Ou seja, aquilo que você planta hoje é o que você colhe amanhã. Se você plantar amor hoje, você vai colher amor. Mas se você plantar guerra, o resultado você vai só colher guerra e mais nada. Portanto, os meios, o emprego de meios errados, pode justificar os meios, pois corremos o risco de que o resultado final poderá ficar pior. Pior do que aquilo já está hoje. Portanto, os fins não podem justificar os meios. Se nós tentarmos conseguir fins até que para que os meios sejam justificados, como eu falei, nós corremos o risco que o remendo no final vai ser pior do que o que estava. O que eu quero dizer, irmãos, é que os fins não podem justificar os meios, porque os meios usados determinam a natureza do fim que é alcançado.
Eu já falei. Se você planta hoje amor, você colhe amor. Se você planta hoje guerra, você só vai colher guerra. É comum o ser humano aceitar que a lei pode e deve ser ignorada em benefício de um bem maior. Eu já ouvi tanta gente falar, mas eu menti para que a pessoa não se entristeça, para que a pessoa não caia. Mentira é mentira. Se você disser a verdade, a pessoa vai ficar triste na hora. Mas com o passar do tempo ela vai te agradecer, porque você foi um amigo verdadeiro, você foi uma pessoa verdadeira com ela. Então, aceitar que a lei pode ser ignorada em benefício de um bem maior, isso é falso. Esse pensamento foca apenas no resultado final. Quem adere a esse pensamento aceita qualquer proposta em que possa alcançar um resultado final bom. Portanto, irmãos, para objetivos bons e nobres, os meios a serem usados para atingi-los devem ser somente bons e nobres. Aí, dessa forma, os fins justificam os meios. E os meios irão determinar os fins. Então, olha bem, se você olhar bem, se você analisar bem, não é o fim que está justificando os meios, mas são os meios utilizados que vão determinar o fim. E como eu falei, se o meio é bom, o fim será bom. Se o meio é ruim, o fim será péssimo. Deus sempre esteve, Ele sempre está, e Ele sempre estará envolvido no controle da sua criação, nós os homens. A Bíblia fala claramente, no livro de Romanos 8, capítulo 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o nosso bem, ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados por Ele segundo um propósito, porque Deus tem um propósito para cada ser humano. Quem não conhece a Deus pode até ser forçado a justificar os seus meios, os meios utilizados para um fim. Mas aqueles que se dizem filhos de Deus não podem e não devem quebrar os mandamentos de Deus, negando o seu propósito, um propósito soberano, devendo sempre ficar fiel aos valores cristãos, não agindo de forma que vá contra esses valores. Por fim, irmãos, os meios se tornam mais importantes que o fim. Nós falamos acima que os meios determinam os fins. Uma grande verdade. Para o cristão, embora existam infinitos fins, o único fim a ser alcançado realmente é a salvação. Salvação eterna.
Então nós não devemos estar preocupados com qual o fim que nós vamos ter. Nós devemos estar preocupados com o fim que nós queremos ter, que é a salvação eterna. Existem muitos caminhos, mas só um caminho leva à salvação eterna, que é através de Cristo Jesus. Nós sabemos que a salvação é um dom de Deus, que a salvação é obtida somente através da sua graça. Em outras palavras, eu não tenho de fazer nada de especial para ser salvo, porque a salvação é dada para mim de graça. Deus nos deu a salvação. A única coisa que eu preciso fazer é aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. O plano de salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. Mas, infelizmente, irmãos, nem todos desfrutam desse benefício. Isso não quer dizer que Deus ama mais a uns do que aos outros, não. Ele ama todo ser humano igualmente. A única diferença é que alguns seres humanos não creem em Deus, não creem na obra de Cristo Jesus. E esse é o motivo pelo qual muitos não podem desfrutá-los. Porque a salvação é oferecida a todos sem exceção. Mas ela é destinada somente àqueles que creem em Cristo Jesus e a sua obra redentora nessa terra. Então, aceitar a Cristo aceitar a salvação por intermédio de Cristo é uma questão de fé. E se nós verdadeiramente o aceitamos, nos tornamos filhos de Deus. Mas olha que esse aceitar não é com palavras, não é com atos, mas é de coração. E se verdadeiramente nós aceitarmos a Cristo Jesus com o coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso equivale a dizer que em Cristo Jesus tudo passa. Passa a fazer sentido. Não é passa de passar, não. Hoje é e amanhã não é. Não, tudo passa a fazer sentido. Isso quer dizer que todas as coisas com Cristo passam a ter um sentido verdadeiro. Tem um sentido correto. E nós nos passamos de ser simplesmente religiosos para sermos filhos de Deus. Nós passamos de pessoas inoperantes para pessoas que produzem frutos eternos. Em outras palavras, nós podemos dizer que o fim é a salvação. E a salvação acaba se tornando menos importante do que o meio, que é Cristo Jesus. Porque a salvação é uma consequência de nós aceitarmos a Cristo Jesus. Em outras palavras, isso quer dizer claramente que só existe salvação, que é o fim, através de Cristo Jesus, que é o meio. Então,
Nós precisamos estar cientes disso. A Bíblia Sagrada está repleta de ensinamentos que o homem, na ânsia de cumprir a vontade de Deus, criou regras meramente humanas, contraponto com os princípios bíblicos. Infelizmente, o homem, ao querer fazer as coisas certas, ele começou a ditar regras que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com Deus. E muitas dessas regras, a maioria delas, são regras que contradizem a Bíblia, contradizem os princípios bíblicos. Um exemplo nós podemos citar. O povo judeu tem 600 e lá vai pedrada de regras. Mas os mandamentos só são 10 e mais um. Dez lá do Velho Testamento. E um que Cristo nos falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, irmão, ser religioso não é importante. Porque a religiosidade muitas vezes cega o homem, impede o homem de enxergar a verdadeira bondade e a graça de Deus. A religiosidade muitas vezes levam a interpretar ou interpretações legalistas. Interpretações que estão longe, muito longe dos princípios de Deus. Portanto, irmãos, guarde isso no seu coração. Somente em Cristo Jesus tudo faz sentido. Amém.